Maravilha, maravilha. Então, novamente, boa noite a todos. Sejam super bem-vindos, sejam super bem-vindas à nossa sequência de aulas que nós vamos fazer semanalmente às terças-feiras, às 20 horas. Era para ser lá no YouTube, mas eu tive um pequeno problema técnico no meu computador, que eu não conseguia compartilhar a tela. Mas é um detalhe bobo, que logo, logo está tudo resolvido. E na próxima semana eu já rodo no YouTube, que é bom que já fica gravadinho. Quem quiser assistir lá, gravado, quem quiser assistir ao vivo também, quiser fazer os comentários, vai estar tudo liberado lá. Então, sejam super bem-vindos aí. Eu espero que realmente o conteúdo que eu passo, que eu vou passar durante todos esses nossos encontros, eu pretendo ser bastante longo. A minha ideia sempre despejar conteúdo de qualidade, principalmente, sobre leitura de fluxo em mercado de ações, que é onde eu tenho bagagem, onde é que eu domino, e eu queria entregar isso da melhor forma para vocês, aí, um conteúdo rico para que várias pessoas tenham acesso a esse, digamos, tão pouco falado mercado e muito explorado por vários players e principalmente os melhores, né, profissionais do mercado. Então, a minha ideia sempre é nesse sentido que eu estou seguindo. Então, eu espero que vocês aproveitem. Então, para quem não me conhece ainda, eu sou Alexandre Torquato, eu sou operador no mercado de ações há 13 anos, né? Eu conheci o mercado lá em 2008, fui começar a operar ele de forma profissional em 2009, 2010. Então, rapidamente, dedicando muito, eu consegui aprender, dominar, e cá estou eu para poder sair da minha zona de conforto, né, de simplesmente um player de mercado, de tanto ver algumas, digamos assim, informações contraditórias na internet sobre day trade. Eu falei, não, poxa, deixa eu começar a contribuir com quem lá atrás me deu a mão, me estendeu, pôde me ensinar, e agora eu preciso repassar aqui, distribuir um pouco de conteúdo. Então, é nessa pegada que eu estou tocando esse barco. E day trade, né, é um assunto ainda um pouco meio, digamos assim, às vezes bem falado e às vezes mal falado. Então é importante a gente desmistificar todas essas questões para poder ficar bem claro e que as pessoas realmente possam trilhar um caminho verdadeiro, né, que tenha consistência ali, que elas possam realmente aprender e usufruir disso, ok? E qual que é o tema da nossa live hoje? Qual que é o tema da nossa aula de hoje? Eu separei um tema aqui bem interessante para a gente começar assim, com o pé direito. Então, por que operar day trade no mercado de ações? Esse é o nosso tema. A gente vai fazer uma pequena introdução aqui. Logo, logo eu vou compartilhar minha tela para mostrar algumas coisas bem interessantes para a gente ver minha tela aqui, a gente ter continuidade. Então, primeiramente, para poder responder isso aí, a gente criar um caminho para poder responder isso, eu vou fazer uma outra pergunta. Por que operar day trade, né? Então, a gente opera day trade, primeiramente, pelas questões financeiras, né? Então, day trade, né? Todos os mercados em si são mercados que giram bilhões por dia. E no mercado de ações, em específico, aqui na Bolsa Brasileira, em torno de 30 bilhões, né? Chegou a bater cifras ainda maiores. Então, é pelo valor financeiro que a gente está disposto, né, a nos arriscar. E um detalhe bem importante, né? Day trade, por mais que às vezes as pessoas tenham tido algum conceito, né, baseado em opinião de outras pessoas, né? Isso é feito no mundo inteiro há anos e anos. Então, assim, não é novidade, né? Começou a ficar novidade aqui, depois, geralmente, ali no meio da pandemia, que muita gente foi para casa, então começou a ser novidade. Mas isso aí é uma maneira de investir, né, de curtíssimo prazo, que é negociada, é feito no mundo inteiro, em todas as bolsas do mundo inteiro. Então, por que operar day trade? Então, primeiramente, é a questão dos valores financeiros. Então, como são operações de curto intervalo de tempo, tem algumas situações que chegam a ser até de curtíssimo intervalo de tempo. Frações de segundo você faz uma operação. Entrou, saiu, você fica com aquele spread, você fica com lucro. Então, ele te dá a facilidade de você buscar resultados de uma maneira mais rápida. Só que a gente não pode confundir essa maneira mais rápida com facilidade, né? Não é porque é mais rápido que seja mais fácil. Então, a gente tem que ter bastante consciência, existe esse caminho que a gente precisa dominar determinadas habilidades que elas são extremamente necessárias para que isso ocorra da melhor forma. Só dar uma... Certo? Então, esse é um primeiro detalhe, a questão do dinheiro. Então, a gente também, falando um pouquinho de dinheiro, a gente não pode confundir ganhar dinheiro no mercado com enriquecer rapidamente no mercado. São duas coisas distintas. Ganhar dinheiro é uma atividade como outra qualquer, ela exige uma série de habilidades que você precisa dominar, você vai conseguir ganhar dinheiro.
Agora, o fato de você escalar, conseguir gerar riqueza com isso, isso está ligado a acúmulo, está ligado a investimento. Então, depende do quanto você acumula que você vai alcançar riqueza. Então, às vezes a gente pode, né, ter entrado no mercado financeiro com essa, entre aspas, ideia, não vou ficar milionário. Ok, a possibilidade existe e ela é para todos, mas o caminho de você, né, se tornar rico, né, ter acesso a grandes valores, está mais ligado à questão de investimentos e acúmulos. Então, tudo depende de quanto você ganha e guarda, não necessariamente quanto você ganha e gasta. Então, a gente tem que separar essas duas coisas. A questão também de liberdade. Então, você vai ter uma liberdade de vários tipos, tanto financeira, porque a partir do momento que você começa a dominar a técnica, começa a seguir um caminho de a degrau, escalar aquilo, ou seja, começar a aumentar risco, começar a aumentar ganhos, começar a acumular esses valores. Então, eu tenho liberdade financeira no sentido de que o que eu não tinha acesso anteriormente, eu posso ter. A segunda coisa é liberdade de tempo. Então, você pode fazer a sua agenda. Principalmente no mercado de ações, a gente tem janelas operacionais o dia inteiro. Não necessariamente quer dizer que o dia inteiro vai ter trade, o dia inteiro você vai ganhar dinheiro. Não é isso. Quer dizer que você tem janelas de oportunidade para operar de manhã, à tarde e principalmente no final do dia também. Então, você pode, dentro dos seus operacionais que você aprender, dentro do que você está disponível de tempo, você pode encaixar ali outras coisas fazer no mercado. E principalmente fora do mercado, né? Então, você tem uma agenda mais livre para você poder dedicar a outros assuntos, inclusive uma segunda ou uma terceira atividade profissional. Então, não necessariamente você precisa estar dedicado 100% ao mercado para poder usufruir dele. É claro que se você dedicar mais tempo, essa evolução vai acontecer mais rápido, né? Esse tempo de tela vai acontecer mais rápido, de tal forma que no final isso te soma, a somatória seja sempre positiva. E o último, que é o mais interessante também, é a liberdade geográfica, ou seja, você tendo um bom computador, uma boa conexão com a internet, você consegue operar o mercado financeiro de qualquer lugar do mundo. Inclusive, até por curiosidade, né, lá atrás, quando eu comecei, logo em 2011, aproximadamente, 2010, né, quando eu já consegui conduzir bem o mercado, já conseguia fazer bons resultados, eu tive a possibilidade de perguntar à minha esposa, na época namorada, onde é que ela queria morar. Então a gente chegou até a cogitar, né, de morar na praia. A gente chegou a fazer uma viagem para Natal. Não sei se tem alguém que é de Natal aqui. Quase que nós moramos nessa cidade. Então, na época a gente decidiu que essa questão de estar longe da família seria um pouco complexo para a gente, né? A gente é muito ligado a amizades e família. A gente achou melhor ser um outro degrau de sonho. A gente decidiu ir morar nas montanhas, próximo da família e de qualquer forma, o mais importante é entender que você tem essa possibilidade de trabalhar em qualquer lugar, e no caso lá a gente optou por não morar em outro lugar e ficar por aqui mesmo na nossa região. Então, esses são benefícios, né, da atividade de você operar o mercado financeiro, ter lucro com isso, você tem todos esses benefícios. Então, o segundo passo aqui por que operar day trade em ações? Então, a gente falou um pouquinho por que operar day trade, e agora por que operar day trade em ações? Day trade em ações, ele é um mercado um pouco mais lento, mais previsível, menos arriscado. Quando a gente chama de mais lento, logo, logo a gente vai para a estrutura aqui do mercado, onde é que vocês vão ver que tem um book de ofertas. O book de ofertas é onde é que todos os participantes enviam suas ordens e elas ficam ali. Então, a dinâmica de movimentação desse book de ofertas, comparado com outros mercados, como o mercado de futuros, ela acontece mais lenta. Então, é mais calma nesse sentido. Então, você consegue ver a movimentação dos players. Você tem esse acesso visual de uma maneira mais calma, no sentido que é mais lento. Você percebe essa movimentação dos players. Então, esse é o primeiro item. O segundo é mais previsível por conta dessa movimentação mais calma, onde é que a gente tem um book, tem uma fila de participantes ali, então te dá mais previsibilidade. A partir do momento que você entende como é que funciona essa dinâmica de mudança de preço, essa previsibilidade, ela fica mais nítida nesse book. Então, por mais que o mercado seja gigantesco, a gente, de tanto acompanhar a tela, a gente começa a perceber a atuação de alguns participantes em específico que movimentam o mercado. Então, dá essa previsibilidade. Então, quando um player ele quer montar uma quantidade de lotes, uma quantidade de posição muito grande, necessariamente a cara dele aparece e a gente vai ver ele ali no book, no Times and Trades. Quando a gente fala de previsibilidade nesse sentido. Então, quando um player quer tomar uma grande posição, inevitavelmente ele aparece. Um exemplo que eu faço com frequência é do navio. Um navio, para ele poder fazer uma volta de 180 graus, ele precisa de
deslocar muito tempo, muita água, e inevitavelmente todo mundo vê. Agora, se for uma lancha, for um jet ski, for um bote, né, rapidinho, dobrou a curva, ninguém viu. Agora, um navio não tem como. Então, ele não passa desapercebido. No mercado, a mesma coisa. É uma montagem de posição muito grande, ela não passa desapercebida. Nós, leitores de fluxo, a gente consegue perceber isso, certo? E menos arriscado. Por que, que o mercado de ações é menos arriscado? Porque o valor financeiro que estão ali nas operações, ele tem, o valor é bem menor. Então, a variação de valores é bem menor. Vou dar um exemplo prático, né? Se você tem uma posição de 100 papéis, um ativo que custa R$ 5, ele variou 1 centavo, você tem uma variação ali de 50 centavos. Né? Deixa eu ver se eu estou errando o cálculo aqui. 1 centavo, 100 papéis, R$ 1, desculpa. Então, você tem uma variação ali de R$ 1. Então, se esse ativo trabalha ali com 1 centavo, 2 centavos, 3 centavos, então são R$ 3. No valor financeiro que está ali envolvido é pequeno. Então, até mesmo por um caminho de aprendizagem, quando você entra para a conta real, o valor financeiro que está se movimentando ali, ele não é um valor absurdo. Se a gente comparar, eu não gosto muito de fazer essas comparações, mas é inevitável, né? Muita gente conheceu o mercado financeiro através dos futuros. Então, você pega uma comparação, um contrato de dólar, um ponto, são R$ 10. Então, é 10 vezes maior esse risco, né? Você já entra no mercado tomando um risco de R$ 10. Isso vale um ponto. Agora, o mercado de ações, não. Com um lote de 100 papéis, você tem uma variação ali de um ativo de R$ 5, 1 centavo, R$ 1 apenas. Então, à medida que você vai crescendo, você vai aumentando a quantidade de lotes. Então, essa exposição ao risco ali é muito menor. E outro detalhe, no mercado de ações, você tem a possibilidade de operar o fracionário. No fracionário, você pode operar menos que 100 papéis, ou seja, você pode operar de 1 a 99. É claro que tem umas questões de liquidez e tudo mais, mas só para a gente exemplificar que o mercado de futuros, se a gente comparar com ações, ele é muito mais alavancado. Então, quando a gente chama do mercado de ações, ele é menos arriscado nesse sentido. Então, quando você coloca um valor financeiro ali, igual eu fiz essa comparação, né? Um ativo de R$ 5, 100 papéis. Então, você está colocando ali R$ 500 de financeiro, mas não necessariamente você vai perder esses R$ 500. Não, o ativo variou ali 5 centavos, você perdeu R$ 5. No caso, se for negativo, se valorizar R$ 5, 5 centavos, você também está ganhando ali um lucro de R$ 5. À medida que você vai escalando, né, você vai trabalhando com outros lotes. Então, é só para a gente identificar essa questão de menos arriscado. E agora, por que operar day trade no mercado de ações através do fluxo? Ok, agora são três coisas, né? Por que operar day trade? Por que operar day trade no mercado de ações? E por que operar day trade em ações com leitura de fluxo? Então, só para a gente exemplificar, a leitura de fluxo em si, né, para todos os ativos, ele nasce ali do princípio da oferta e da demanda. O que eu quero dizer com isso? Que o que faz preço no mercado se chama compradores e vendedores. Então, para que o preço ande, algum negócio precisa sair, alguém precisa comprar e alguém precisa vender. Então, quem faz preço no mercado são participantes. Claro que a gente usa análise gráfica, claro que a análise técnica ela é importante, principalmente com o leitor de fluxo, né? Um bom leitor de fluxo, ele tem um bom conhecimento de análise técnica. O que eu quero dizer com isso? É que a gente consegue ver o movimento lá no início. Enquanto, na maioria das vezes, o leitor de fluxo ele está saindo da sua operação, ele está realizando ali o seu lucro, talvez um grafista, num operacional específico, ele está começando a montar. Então, a gente consegue ver o movimento lá na origem, lá no início. Inclusive, eu tenho uma frase bem interessante de minha Torei que eu falo que tudo deriva do fluxo. Torquato, como assim tudo deriva do fluxo? Todos os indicadores são formados depois do fluxo. Ou seja, para que forme uma banda de Bollinger, para que forme uma média móvel, precisa sair o negócio. Os negócios saem aonde? No fluxo. Ou seja, precisa ter um negócio, alguém comprando, alguém vendendo, para poder nascer aquela, né, para ser criado aquelas leituras de médias móveis, bandas de Bollinger, enfim, qualquer outro tipo de leitura. Não estou desqualificando, falando que elas não funcionam, não é isso. Só estou dizendo que para que elas se formem, necessariamente precisa acontecer um negócio. Então, se a gente começar, né, puxar esse fio, então eles estão sendo formados lá no final. A gente está aqui na leitura de fluxo bem no início. Outro detalhe, como eu bem comentei, né, os participantes que fazem preço. Então, a partir do momento que você conhece os participantes, você sabe como eles operam, você passa a ter aquilo que a gente acabou de falar agora há pouco, previsibilidade. Então, através da leitura de fluxo, a gente conhece os participantes,
sabe como ele opera, e quando ele opera de uma forma que, para mim, tem essa previsibilidade, eu consigo encaixar lógicas operacionais. Um outro detalhe bem importante também sobre a questão da leitura de fluxo é que ele te dá lógicas operacionais com melhor risco-retorno. Antor 4, me explica mais um pouco sobre isso. Uma grande dificuldade que tem no day trade, que faz que muitas pessoas desistem, é o fator risco-retorno. Por exemplo, ela entra no mercado e perde R$ 50, perde R$ 50, perde R$ 50. Quando ganha, ganha 100. Já você utilizando uma técnica de leitura de fluxo, ela permite você ter stops bem curtos, porque em outras técnicas elas vão te dar stops mais longos. Então, eu tenho que perder R$ 50 para fazer 400, mas quase nunca eu consigo fazer esses R$ 400. Então, eu tenho uma perda ali, por exemplo, no mercado de ações, um stop de 15 centavos para fazer 45 centavos de lucro, 60 centavos de lucro. Já na leitura de fluxo, você consegue encaixar lógicas operacionais que você tem um stop ali de 1 centavo, 2 centavos. Se eu for comparar com fluxo em outros mercados, né, dólar ou índice futuro, o índice futuro é muito volátil. Como é que você consegue encaixar uma lógica operacional onde é que você vai ter 10 pontos de stop no índice futuro? É possível? É, mas é complexo. A volatilidade lá é muito grande, a quantidade de participantes é infinitamente maior do que o mercado de ações. Então, sem conseguir encaixar essas lógicas operacionais que tem um stop curtinho, que te machuca pouco, quando você perde um pouquinho, quando você perde um pouquinho, perde um pouquinho, isso aquilo ele não te incomoda, porque quando você ganha, você acerta e ganha bem. Já nesses outros mercados, já tem essa complexidade, né? O dólar é a mesma coisa. Como é que você vai achar uma lógica operacional do dólar com stop de meio ponto, 1 ponto? Existe? Tem? Sim, é possível, mas é mais complexo. No mercado de ações, isso é mais rotineiro, é mais comum. Então, você consegue ter essas questões. Mais um item aqui, basicamente seria isso aqui. Bom, beleza. Então, ok. Então, a gente já criou esse caminho, eu comentei, né, por que a gente opera fluxo em ações, e eu comecei a falar em termos de participantes. Bacana. Tema excelente a gente falar sobre participantes do mercado. A gente já chegou à conclusão que quem faz preço é participante. E se eu conhecer esses participantes, eu entendo como é que eles operam e eu tenho previsibilidade. Ok. Então, dentro de todos os participantes que existem no mercado, existem os que fazem preço, que geralmente são os que montam grandes posições, certo? Então, essas posições, elas são montadas de várias formas, e uma delas é através de algoritmos, né? Então, ou seja, um gestor de um fundo gigante, né? Ele não fica ali na Petrobras comprando 3.000 papéis, apertando Enter ali. Passa 10 segundos, aperta Enter. Ah, vou comprar mais 5.000. Tem quem faça isso? Claro que tem, sem dúvida. Mas a gente está pensando em maioria, quem faz preço. Quem faz preço, eles utilizam algoritmos. Então, esses algoritmos, eles têm uma definição já pré-programada, ou seja, pré-definida, como é que essas ordens são executadas. Então, isso nos possibilita de ver esse participante operando e saber que ele vai operar uma grande quantidade de lotes ou não. Beleza. Então, continuando construindo esse raciocínio. Como a gente bem falou, que o mercado depende de oferta e demanda. E esse aí a gente consegue ver no book de ofertas, certo? Então, todos os participantes enviam suas ordens para o book de ofertas para que elas sejam executadas. Então, à medida que eu consigo enxergar esse book de ofertas, eu tenho um acesso visual de qual que é a demanda do mercado e qual que é a oferta do mercado, e eu vejo esse player, esse grande gestor atuando com um algoritmo, eu consigo ter uma percepção para onde o mercado vai se movimentar. Então, é daí que a gente consegue criar, tirar, extrair lógicas operacionais que a gente tem um stop curto e consegue operar o mercado ali e surfar essas movimentações. Eu falei demais, eu vou convidar vocês agora para ir para a minha tela, onde é que eu vou comentar um pouco mais, vou pegar um exemplo aqui bem clássico dessas movimentações para que fique um pouco mais nítido. Já já eu vou abrir o campo de perguntas aqui, se vocês quiserem tirar dúvida, inclusive pode até mandar lá que logo eu vou tirando e vou conversando com vocês também. Bacana? Deixa eu compartilhar na tela aqui. Dessa primeira parte aí, já vou abrir logo. Tem dúvidas? Pode mandar aí no chat aí, pessoal. Para quem chegou depois, eu não vi quem chegou, sejam super bem-vindos aí. Eu tive um pequeno probleminha no YouTube aí que eu não consegui compartilhar a tela. Aí essa semana eu estou fazendo no Zoom, mas na próxima semana já está funcionando tudo normal. E eu passo a aula com vocês diretamente lá no YouTube.
Tem aluno aí também, tá a galera aí dando prestígio aí. Obrigado. Bacana. Beleza. Eu vou puxar um play aqui. Estou ajustando o horário aqui para a gente colocar o replay já mais ou menos. Ok, um detalhe bem importante, vocês estão vendo a minha tela aqui. Resumidamente, aqui tem um book de ofertas completo, tem um livro de preços que a gente chama de book de ofertas resumido. Aqui tem um Times e Trades completo também. E aqui tem um Times e Trades agrupado por ordem original. Se você tiver qualquer dúvida sobre o funcionamento dessas ferramentas, para que elas servem, nessa aula aqui eu não vou detalhar não, mas tem aulas minhas gravadas no YouTube lá, onde é que eu explico detalhadamente como é que funciona cada ferramenta dessa. Aqui embaixo nós temos os saldos das corretoras, né, as posições, né, dos comprados e dos vendidos. E aqui a gente tem um saldo em linha também que demonstra a montagem de posição desse player por tempo. Então é um gráfico de tempo por quantidade de posição, quantidade de lotes. Então, peraí. Só um minutinho aqui que eu acho que eu liberei para poder escrever na minha tela. Bom, beleza. Pessoal, não rabisca minha tela aí, não. Acho que eu travado agora. Vamos lá, então. Ok. Como eu vim falar, então, e aqui os nossos gráficos, né? Um bom leitor de fluxo usa gráficos. Sim, senhor, sim, senhora, usa gráficos, sim. Um gráfico diário, a gente tem uma ideia macro de onde esse ativo está e para onde ele possivelmente pode ir. Um gráfico de 5 minutos para a gente ver as movimentações do intraday. Então, esse aqui é o gráfico que a gente vê. Deixa eu dar uma regulada aqui no Times Trades, para ele ficar bem organizadinho. Ok. Então, aqui, eu comentei agora há pouco que quem faz preço no mercado se chama participante. Deixa eu dar uma pausa aqui, então. A gente pode já notar que o maior comprado do dia, 208.400 papéis, é um player pela JP Morgan, JP Morgan. Então, esse player aqui, a gente consegue ver a presença dele no book de ofertas. Ele está aqui comprador, aqui 100 papéis, 600, 800. Então, ele está dando a cara aqui no book de ofertas. Então, ele está mostrando a sua intenção de compra. Ou seja, eu estou aqui apregoado, falando, eu quero comprar, quem tiver para me vender, eu estou disposto a pagar aqui o melhor preço de compra, que atualmente aqui é 16,57. Então, esse player da JP Morgan, ele está aqui com as suas ordens penduradas, quem tiver aqui vender, vai vender para ele. Então, ele está dando a cara aqui, ele está mostrando a sua intenção. Perfeito. E aqui no Times Trades, além das intenções que a gente está vendo no book, a gente está vendo as ordens sendo consumidas, né? A gente está vendo todos os negócios que estão saindo no mercado. E quem que são os últimos compradores aqui no Times Trades, ó? Quem está se destacando, deixa eu ver colorido aqui, ó. JP Morgan, Itaú, então aqui o player, além dele estar no book demonstrando a sua intenção de compra, ele está comprando, ou seja, ele está agredindo o mercado. Então, aqui, ó, 14,07,30. Estava saindo um negócio a 50, o player da JP Morgan comprando. Agora há pouco, agora a gente já está 16,08, né? Ou seja, 2 minutos depois já está saindo um negócio a 16,56. Então, o que começa a mostrar para a gente, eu espero que esteja ficando claro, que através dessa atuação desse player aqui da JP Morgan, ele está comprando uma quantidade de papéis maior que o mercado está disponível para ele. Então, necessariamente, ele está fazendo preço, ele está fazendo o preço subir. Então, ele compra, ele quer comprar mais, o que tiver no book de vendedor aqui, ele vai levando, sai dos 50 até o 16,56 e ele está aqui pendurado. Então, isso que a gente chama de estrutura do mercado. Além de comprar, ele está
calçando o book de ofertas. Ele está disposto a comprar, ele está comprando no mercado, ele está executando essas ordens aqui de quem está vendendo e está comprando. Deixa eu dar um play aqui para ficar mais visível para a gente, né? Ter esse acesso visual. Então, ele está aqui no 57. Vamos ver se alguém vai levar o 58. Está levando aqui 200 papéis, o Itaú leva também. A UBS entregou 3 mil papéis para ele, levou todos aqueles papéis. Rapidamente, o play da JP Morgan aqui, ele entra com uma outra ordem, 1 quilo. Ó. Mesmo a UBS vendendo 3 mil papéis para ele, ele não, quero comprar mais, quero comprar mais, quero comprar mais. Agora eu vou dar uma pequena pausa, puxar essa ferramenta nossa aqui, o saldo em linha, e note, essa montagem de posição dele está montando, criando uma linha quase que reta, né? Um aclive de forma que ela é quase reta. Ou seja, quer dizer que ele está comprando a mesma quantidade de papéis no mesmo intervalo de tempo. Por exemplo, ele pode estar comprando 2 quilos por minuto, 5 quilos por minuto, de tal forma que, na somatória de todo o tempo, a gente tem essa linha reta. Isso aí é um algoritmo que chama TWAP, ou outros chamam também de TWAP. Ele é um algoritmo que ele compra os grandes gestores, né, eles têm acesso a uma plataforma profissional da Bolsa, onde é que ele coloca a quantidade de papéis que ele quer executar em qual intervalo de tempo. Automaticamente, esse algoritmo, ele faz um cálculo para saber quantos papéis por minuto ele precisa comprar. Então, esse player colocou a quantidade de papéis que ele quer comprar, que a gente não sabe qual é, programou esse algoritmo, esse TWAP, e deu Enter e simplesmente começou a executar. Então, é o que esse algoritmo está fazendo. A gente não sabe o quanto ele quer comprar, porém, a gente sabe que nessa velocidade que ele está comprando, inevitavelmente, está fazendo preço. E é essa hora que um bom grafista começa a olhar esse deslocamento de preço. Ó, o ativo saiu de 15,91 para 16,57, intervalo aí de quase 2 horas, quase 4% de valorização. Então, aqui fica claro para a gente que um player, atuando pela JP Morgan, ele está fazendo preço. Torquato, esse é o mesmo player, tem 2, 3, 4 envolvidos? A gente nunca vai saber, mas, sempre tem um mas, por tempo de tela, por conhecer o mercado, por já ter visto isso acontecer diversas vezes, a gente sabe quase que 99,9% de certeza que é o mesmo player. No final, pouco importa. O importa é como que a JP está atuando e o que está acontecendo com o preço. E aqui a gente vê claramente. Estava esse negócio 56, deram liquidez para ele, executaram as ordens dele, voltou de novo. Ó. Ele está com apetite. É o maior comprador do dia. O segundo comprado tem 70 quilos. Os vendedores estão todos passivos. De vez em quando que um player da UBS aqui chega a agredir, ó. 2,4 kg, 1.000 papéis, 3 mil papéis. E aí já está saindo negócio a 59. Agora há pouco estava saindo negócio a 50, já está saindo negócio a 59, logo, logo vai sair a 60. Então a gente tem uma variação percentual aqui de praticamente 0,3%, né? 10 centavos com um ativo de R$ 16, 0,3, 0,5% aproximadamente. Então, tendo essa percepção por conta dessa estrutura que a gente está assistindo aqui, eu consigo encaixar lógicas operacionais. Então, se eu vejo esse player operando, eu tento encaixar a melhor condição de compra e de venda aqui para que eu possa encaixar algum operacional e ter lucro com isso. Bacana. Então, vamos para a nova fase aqui, que eu vou mostrar um outro detalhe muito interessante aqui de player fazendo preço. Né? A minha intenção é essa, mostrar player fazendo preço e vocês entenderem por que, que a gente opera fluxo e por que operar fluxo, entre aspas, é muito, muito melhor. Não vou dizer muito melhor, mas é muito bom. Vai fazer mais sentido para a gente, né? Nós somos humanos, a gente precisa ter lógicas que fazem sentido na nossa cabeça. A gente funciona assim e a gente entender essa dinâmica de funcionamento de preço, dessa formação de preço, vai fazer que seja muito mais fácil a gente entender as movimentações do mercado. Então, vou dar mais uma aceleradinha aqui. 27. Vou deixar mastigado aqui. Vou dar uma aceleradinha aqui. Tá chegando, tá chegando. Pronto. Vou chegar agora. Maravilha. Ok. O ativo corrigiu, chegou a sair no negócio aqui a 16,60 máxima, foi aquela hora que a gente estava olhando. Deu uma correção aqui, corrigiu aproximadamente 1%
e meio, provavelmente com índice futuro se movimentando. E aqui a gente começa a perceber que nesse 16,35 entrou um player pela JP Morgan vendendo. Pode ser meu player, mesmo player, Torruato? Ou pode ser outro? Tudo indica que sim, mas no final, repito, pouco importa. Esse player que ele pode estar buscando liquidez. Ele finge que quer vender, mas ele mesmo compra dele. Então ele chama vendedor para ele. É uma forma deles maquiarem essa montagem de posição. É como se fosse um xadrez 3D ali, um jogo de pôquer, onde é que ele está fazendo um blefe, está demonstrando uma coisa, mas ele quer fazer outra. E aqui a gente começa a perceber que essa ordem dele, ela entra com uma quantidade, ela é consumida e volta para trás do book. Ela entra com uma quantidade, é consumida e volta para trás do book. Isso se chama lote escondido. Então, os participantes do mercado, todas as plataformas, nós também temos acesso a isso, a gente tem a possibilidade de colocar lote escondido. O que é um lote escondido? É quando eu quero comprar ou vender uma quantidade de ações, mas eu não quero demonstrar o tamanho desse lote. Então, eu tenho a possibilidade de colocar somente uma ordem aparente. Um exemplo, se eu quero vender 30 quilos, eu coloco lá que eu quero vender 30 quilos, que são 30 mil papéis, e eu quero que essa ordem aparente fique apenas de 1.000 papéis. Ou seja, no book de ofertas, todo mundo vai ver 1.000 papéis, mas atrás desses 1.000 tem 30 mil, ou seja, vai rodar 30 vezes. Assim que consumir esses 1.000 papéis meu, eu vou para trás do book de novo, entro na fila, consome de novo, entro na fila, até que esses 30 mil papéis são executados. É lógico, eu dei um exemplo aqui bem hipotético, só para a gente entender, resumidamente, como é que funciona um lote escondido. Então, exatamente é o que está acontecendo aqui. Então, um player pela JP Morgan, ele colocou um lote escondido aqui, não sabemos de quantos quilos são, e está com uma aparente de 1.000 papéis. E estão consumindo, estão consumindo, estão consumindo, e o preço não sobe. Eu vou dar uma aceleradinha aqui, que a gente vai ver esse preço sendo consumido mais rápido ainda. Acelerado aqui. Eu vou colocar um gráfico aqui de 1 minuto para a gente ver mais detalhes ainda desse 35, ó. O próprio player da JP Morgan, ele executa o 35 e o preço não passa. Executa o 35, o preço não passa. Mais uma aceleradinha aqui. Tá lá a ordem dele pendurada, 35. Então aqui ele começa a passar uma, entre aspas, uma informação para o mercado que ele quer vender no 35 e o preço não vai sair dali enquanto não ser executada toda a ordem dele. Nesse momento a gente tem um player pela frente agora. Vou dar uma acelerada aqui para a gente chegar no final dessa ordem aqui, para ficar mais claro. Play novamente. Está lá o player da JP Morgan e a quantidade de tempo que essa ordem está aqui, ó. Ela está aqui aproximadamente 26 minutos. Torquato, onde é que você quer chegar com essa leitura desse lote escondido desse play aqui da JP Morgan? Deixa eu dar uma pausa aqui, então. Por vezes, a gente vai ver cenários similares no mercado, onde é que o preço quer andar e o preço não anda por conta de um participante. Lembra agora há pouco a gente estava falando? Quem faz preço é quem compra e quem vende? Então, nesse momento, a gente tem um player fazendo preço ali. Então, a atuação, a forma que ele está atuando, não está deixando o preço passar. Então, se a gente pensar assim bem rapidinho, uma lógica operacional, qualquer lógica operacional pode acontecer. Se esse participante parar de atuar como ele está atuando, o preço vai andar. Nós temos vários compradores aqui tentando empurrar esse preço para ele andar e o preço não anda. Por quê? Porque o ativo não vale aquilo? Não, simplesmente estrutura. Tem um cara aqui com um lote muito grande, escondido, que ele quer vender e o preço só vai passar depois que a ordem dele for toda consumida. Então, eu não quero falar de operacional, né? Vou falar aqui onde é que a gente deveria comprar, onde é que a gente deveria vender, não é o momento, mas só para poder demonstrar que a gente está vendo um player aqui fazendo preço e que na ausência desse player, possivelmente, né, o preço tende a andar. Se eu tenho a previsibilidade de que na ausência desse player o preço tende a andar, é fácil, entre aspas, de eu criar uma lógica operacional de compra ou até mesmo de venda em outras situações, em outro contexto. Então, nessas questões, a gente consegue tirar essas leituras. Essas leituras são só possíveis de fazer, na maioria das vezes, no mercado de ações, são só possíveis de fazer porque o mercado ele é mais lento, a gente está vendo as ordens sendo consumidas aqui, a gente está vendo elas sendo consumidas e te dá essas
essas previsibilidades. Antes dessa ordem ser rompida, eu quero só ver se tem perguntinhas aqui para a gente comentar. O Everett Almeida. E aí, camarada, tudo bem? Torquato, mais médias você utiliza? E o VAP? Quais médias você utiliza? E o VAP é muito importante em ações? Tudo depende de qual contexto que você vai operar, né? Eu uso duas médias móveis aqui, uma de 17 e uma de 34 períodos. Você utiliza para poder cruzar as médias e da compra e da venda? Não, simplesmente assim, referência. A gente só usa essas médias, eu particularmente utilizo essa média para ter uma referência de preço, para ela não ficar assim, ó, solto, eu não tenho um gráfico solto. Então, tanto para quem estuda análise gráfica e também quem opera fluxo, sabe que o preço, ao longo do tempo, ele tende a encaminhar para as médias. Então, não é uma técnica, né, que o preço é obrigatório. Subiu, ele tem que ir para as médias naquele momento. Não, não é isso. Mas, ao longo do tempo, ele tende a se mover para as médias. Então, quando eu tenho essa informação no gráfico aqui de médias móveis, é para eu entender onde é que o preço está, se ele está muito caro das médias, se ele está muito barato, então só para ter uma referência, tanto nos gráficos maiores, quanto nos gráficos também do intraday. Então, se a gente puxar aqui 5 minutos, como a gente está olhando, a gente vai ver que o preço tende a encontrar com as médias. Ó, corrige nas médias, cede, corrige nas médias, cede. Então, é só um referencial. Eu não uso nenhum tipo de cruzamento de média, nada do tipo, só para ter uma referência. Em termos de VWAP, em termos de alguns contextos, né, o VWAP é importante no sentido de que é o preço médio da maioria dos participantes. Então, em um contexto bem específico que eu gosto de operar, é quando o preço afasta muito desse VWAP, afasta bastante, se move, e quando ele corrige, ele volta corrigindo exatamente no VWAP. Então, o VWAP ele tende a ser uma zona de preço importante. Às vezes vai coincidir com o gráfico, e muitas vezes não vai coincidir com o gráfico, mas é uma zona de preços importante. Então, ali tende a aparecer participantes, tende a aparecer players ali, de tal forma a defender essas regiões de VWAP. E ali, da mesma coisa, como eu comentei, a gente tem alguns algoritmos pré-definidos e tem alguns algoritmos mais inteligentes, né, que funcionam de acordo com a movimentação do mercado, que tende também a operar nessas zonas de VWAP. Aí, nesse sentido, o preço encaminha a favor. Douglas pergunta, Torquato, me tira uma dúvida, esse iceberg poderia ser usado como escora? Sim, você tem as duas, você tem os dois contextos, é um iceberg até para explicar, né? Eles chamam de iceberg, são vários nomes que a gente pode dar para esse lote escondido, né? A gente chama de iceberg, fica só a pontinha do iceberg ali para fora, mas ali atrás tem uma ordem muito grande. A gente chama também de rotativa, que é uma ordem que está rotacionando, e a gente chama de lote escondido, que é a definição mais clara ali para falar que é um player com uma posição de lote escondido. Sendo assim, se a gente tentar pensar num contexto desse ativo com outras questões do mercado, vamos supor que esse ativo ele tem uma correlação positiva com o índice futuro, ou seja, quando o índice futuro se valoriza, esse ativo tende a se valorizar. Se o índice futuro se desvaloriza, esse ativo tende a desvalorizar. Então, tem uma correlação direta. Nesse caso, nesse contexto, por exemplo, 16,35 a JP está vendendo e o índice futuro começou a virar para baixo, ou seja, se desvalorizar, então eu posso, de repente, encaixar uma lógica operacional pensando que essa ordem, esse lote escondido da JP, se firme como uma escora, ou seja, como uma resistência. O preço tenta passar e não consegue. Aí o mercado começou a ficar fraco, 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 essa ordem passa a ser uma resistência. Ela não deixa que o preço vá embora. Então, outros players começam a vender escorado nelas. E também, a mesma coisa, gera essas lógicas que a gente gosta de stops curtinhos. Então, você pode, tudo depende do contexto. Você pode enxergar essa ordem como uma escora, ou você pode enxergar essa ordem como uma resistência. No caso de resistência, seria rompimento para andar e no suporte para ela segurar e você operar contra ela. Aliás, perdão, operar a favor dela. Então, você pode operar a favor dela ou contra ela. O Marcelo está com a mão dele. Manda uma mensagem, Marcelo. Eu não vou abrir o áudio, não. Só por texto aí. Deixa eu ver se ficou uma pergunta para trás. O Flávio perguntou, o que seria o book resumido? Book resumido seria esse aqui, ó. Vamos lá. O book de ofertas completo, ele mostra detalhadamente tudo do book. Participante, quantidade de papéis, qual o preço ele está disposto a comprar ou o preço que ele está disposto a vender. Então, é um book completo. O resumido, ele agrupa todas as ordens por preço. Então, se a gente somar todas essas ordens aqui no 34, vão dar esses 3.900 papéis.
Se eu somar todas essas ordens no 35, 400, 100, 700, dão esses 1.200 papéis. Então, por isso que a gente fala de book resumido. Ele resume só os preços. Ó. Preço tem 4.000 papéis, esse aqui tem 700. E aí ele te dá uma profundidade no mercado. Você sabe onde é que tem lotes grandes. No caso aqui, ó, tem 100.000 papéis em 16,30. Se a gente puxar no completo, tá aqui. Play da JP Morgan, 100.000 papéis, 16,30. Então, aqui ele te dá uma noção macro desse book, de todos os participantes e todos os preços. E aqui eu tenho uma visão bem rica com todos os detalhamentos. Vamos ver se tem mais um detalhezinho. Marcos perguntou, boa noite, cheguei atrasado, mas estou aqui firme. Parabéns, né? Isso aí. Seja bem-vindo. Essas ações que você está usando no screen para filtrar elas, tipo maiores altos, por volume financeiro. Esse aqui, na verdade, não é o screen, né? Esse aqui é uma ferramenta própria do Profit, que chama ranking de ativos. Aí ele mostra as maiores altas que tiveram no dia de hoje, mostra as maiores baixas, mostra os maiores negócios, e uma visão geral aqui de tudo. Aí eu utilizo ele para saber as maiores altas do dia, as maiores baixas. E aqui é uma grade de cotações comum, está separado aqui por alguns ativos específicos. Então esse aqui está em todas as plataformas. No seu próprio, se abrir lá, você procura ranking de ativos, Bovespa, vai estar esse aqui. Marcelo perguntou aqui, as 14,36 uma tomada no Times Trade, 16,36 já estava claro a RT no 35. Se você tivesse entrado com ordem start bem no 36, vendo que a JP entrou e cancelou a cotativa temporariamente, você estoparia? 35 continuaria por falta de direção na meta. Então, eu não queria falar muito de operacional, mas nesse caso eu teria entrado e eu teria saído no mesmo preço e esperaria uma nova oportunidade. Respondendo de forma objetiva. Por quê? Porque eu não sei quantos lotes ele entrou ali, né? Vamos supor que o lote era escondido de 50 quilos. Acabou, ele entrou com mais uma. Então, eu prefiro esperar passar e entro de novo. E o stop aqui seria praticamente um zero, né? Ela teria executado uns 6, 7. Mas um detalhe importante, né? Eu não falei que eu compraria, não, porque passaram aqui 26 minutos. Eu não sei aquela hora que passou. Era 14h36, né? Então, teria que ver contexto. Mas, de qualquer forma, só para poder resumir, o mais importante, o mais interessante, que eu estou mostrando esse exemplo, eu estou comentando de maneira superficial sobre operacionais, mas sem falar assim, eu compraria, eu venderia, a lógica é essa. Eu estou querendo só demonstrar que esse play está fazendo preço. Esse é o meu objetivo de mostrar esse replay aqui, mostrando para vocês na tela o book, igual a gente mostrou ele subindo, a gente mostrou ele com lote escondido. Então, essas questões aqui. Bacana? Em outras oportunidades, a gente fala de operacionais. Torquato, eu fiz operações no ativo, me cobrou R$39 em 3 operações. Eu vou só exemplificar para você aqui, ó. Você tem 3 taxas na bolsa. A primeira se chama assim, emolumentos. Você paga esse percentual sobre volume. No final, isso quer dizer que a cada R$10.000 que você gira, você paga R$2,50 de taxa para a bolsa, emolumentos. O segundo se chama corretagem. Existem várias formas, né? Aí depende da qual corretora que você opera e como é que você trabalha. Inclusive, existem muitas corretoras que a corretagem é gratuita. Então, hoje em dia, você consegue operar o mercado de ações e utilizar a corretagem gratuita. E a última chama assim, imposto de renda. É 20% sobre o lucro líquido. Essas são as taxas que você tem para poder operar o mercado de ações. Essas outras taxas aqui é para qualquer mercado de futuros e ações, você tem que pagar por elas. Uma coisa que acontece é que as pessoas elas são estopadas compulsoriamente. O que é ser estopado compulsoriamente? É por algum motivo, uma regra da corretora, ela te estopa de maneira arbitrária, ou seja, obrigatória, e ela te cobra uma taxa por isso. Essas taxas não são baratas. Eu não sei se foi o seu caso, mas possivelmente pode ser. A taxa de liquidação, ela está inclusa aqui, ó. São 2 taxas. Emolumento e taxa de liquidação, ela equivale a isso aqui, ó. 0,023% sobre o valor. Eu falei errado aqui, 2,30. É que antigamente era 2,50, é 2,30. E um detalhe, e essa tabela aqui ela é progressiva. À medida que você aumenta o volume, você ganha descontos. Então, a partir de R$1 milhão de giro no dia, né, de volume no dia,
essa tabela vai caindo, depois de 5 milhões, até que chegar a R$ 120, que eu acho que é 30 milhões de dia, alguma coisa desse tipo. Por enquanto, não é o caso. Eu já cheguei nesse volume aí, uns giros bons. Bacana. Pô, eu saí um pouquinho do assunto do dia, mas só para poder tirar algumas dúvidas de vocês, não tem problema nenhum. Mas vamos voltar aqui. Então, eu queria mostrar só esse rompimento desse lote escondido aqui da JB. Como é que a ausência dele no papel, ela fez preço. É isso que eu quero demonstrar. Assim como eu mostrei que a presença dele fez preço na subida, agora na descida, e também a ausência dessa ordem específica de alguém participando pela JP Morgan, né, como é que ela pode fazer preço. Então tá aqui, sai negócio 35, times de trades aqui só compra, único player, a gente tem passivo aqui. Ó, olha só, deixa eu dar uma pequena pausa. Tá saindo negócio aqui a 42. Então, possivelmente acabou o lote do 35, dessa JP Morgan, e entrou vários participantes aqui, interessados que esse preço compre, eles compraram ali, interessados que esse preço compre, e puxaram, né, rechearam o book, consumiram as ordens e rechearam, preencheram o book de ofertas, ao ponto que agora, se você quiser vender, você vai vender a 42, se você quiser comprar, você vai comprar a 43. Então, é só poder ficar nítido para a gente que a ausência daquela ordem, né, de um participante para o JP Morgan, ela fez com preço. O cara subiu 10 centavos, esse ativo aqui custa R$ 16, é praticamente 0,5%, 0,6%. Né? 10 centavos aqui é uma quantidade legal. Para poder exemplificar ainda mais, né, essa dúvida que a gente tirou agora há pouco sobre emolumentos, 10 centavos aqui de resultado nesse trade em si, né, dessa movimentação, o custo operacional ali é menos de meio centavo. Então, ou seja, se você faz 10 centavos de lucro nessa operação aqui, você leva 9 centavos e meio para casa aproximadamente. Então, só para a gente ver e entender que também não é caro operar o mercado de ações. Bacana? Olha, o que eu tinha separado de hoje para a aula não ficar muito longa também, não ficar cansativo para quem for ver depois, seria basicamente isso. O objetivo é mostrar essas questões, tanto do mercado de ações, né, essas questões de facilidade que eu comentei, né, dessa mercado mais calmo, a gente vê a ordem sendo consumida, a gente vê o play, a gente lê ele ali, frequência. Esse tempo que a gente ficou olhando aqui, ele estava com 200 mil papéis, está com 257 mil papéis. Ele montou, fez uma posição de 57 mil papéis, só nesse intervalozinho de tempo que a gente ficou, fez esse replay. Então, essa montagem, na maioria das vezes, ela é recorrente, ele sempre está ali, ele fica ali por 1 hora, por 2 horas, por 3 horas, então vai ter cenários que a gente vai conseguir fazer esse destaque, né, perceber essas movimentações, ter essa previsibilidade que eu comentei, e poder criar lógicas operacionais, né, encontrar, né, através da observação, encontrar lógicas operacionais e montar operações. Deixa eu ver se ficou mais uma dúvidazinha para trás aqui. Só mais uma pergunta. As cores do player, você utiliza tipo de cor para institucionais ou para PF? E assim por diante? Então, essas definições de cores, elas são particulares, né? Cada um define de acordo com o que acha interessante. Eu, particularmente, gosto de destacar players que fazem preço. Então, não me interessa olhar um player da Genial. Ele faz preço? Sim, mas não ao ponto de eu dar importância para ele. Então, eu, particularmente, eu destaco os players que fazem preço. Eu não separo por classe, tem muitos players, muitos operadores que fazem isso, né? Ele coloca determinados participantes, classes de participantes, por exemplo, institucionais, uma cor, algoritmos de outra cor, pessoas físicas de outra cor. Tem players que fazem isso. Eu não gosto, eu prefiro dar ênfase somente para os players que eu tenho hábito de monitorar, eu já faço isso com uma certa frequência. Aí é particular de cada um, né? Eu sugiro que faça assim, dá muito certo. Bacana? Então, como eu comentei no começo, a minha ideia dessas aulas ao vivo semanais é simplesmente entregar mais conteúdo para vocês, que vocês realmente possam ter conteúdo de qualidade e avançarem no mercado e conseguir usufruir, né? Ter resultado financeiro, principalmente, poderem evoluir. Essa é a minha ideia. E aí, assim, a gente vai tocando esse barco. Então, se você gostou dessa aula, eu te espero na semana que vem, nós vamos estar junto lá. Eu vou postar ela no YouTube, se puder depois, comenta lá, dá um clique lá no curtir, encaminhe principalmente para aquele amigo seu, aquele parente, aquele primo que opera mercado, principalmente mercado de futuros, está todo enrolado já faz um tempo, e dizer que tem pessoas que em um curtíssimo intervalo de tempo, 3, 4, 5 meses, estão desenvolvendo rapidamente. Tem pessoas que estão anos no mercado de futuros e não saem do lugar. Então, ó,
Para vocês serem avisados sobre essas aulas, tem muita gente que já está participando lá dos grupos, né? Eu vou deixar o link lá no... Vou deixar o link aqui, né? Tem onde eu deixar o link, então. Deixa eu pegar aqui. Se você não me segue no Instagram também, corre lá, me segue no Instagram, que aí eu passo mais novidades ainda, acontecem coisas mais interessantes, eu direto e reto posto situações que acontecem em tempo real no mercado, então, é só pegar o link aqui e manda aí. Cadê? Pronto, achei aqui. Bora, Bill. Quem quer abrir? Bora, Bill. E aí, gostaram dessa dinâmica? Olha, foi uma aula muito top. Guardando para ver as vagas. Bora abrir. Caramba, que abriu, né? Agora. Tá aqui o link. Se você não participa, entra lá, se cadastra, me segue no Instagram. E é isso aí. Para quem ficou até agora, muito obrigado aí. Grande abraço. Espero que vocês tenham gostado. Eu espero vocês na próxima semana aí. Fique com Deus, pessoal. Grande abraço.